Bom, antes de começar, deixa eu só passar uma informação aqui para vocês. Vocês vão ver lá no material de aula, da aula dessa semana, que eu coloquei o mesmo material da última aula, que é a continuação, né? É bem provável que a gente acabe esse material rapidinho hoje e comece um outro bloco de slides, mas eu só consigo colocar um material lá, tá? Por aula, não consigo anexar 2, 3, não, pelo menos no meu perfil isso não acontece. Então, assim, se a gente passar para frente, que eu tenho certeza que a gente vai passar para esse outro bloco, daí eu vou lá, tiro esse material antigo, que ele já está, né, na aula anterior, não da semana passada, que foi feriado, mas na aula da semana retrasada, eu só repeti, e daí eu coloco esse novo material lá, tá? Então, se alguém acessou antes da aula, né, e olhou lá, e quiser pegar o novo material, tem que ir novamente lá, tá bom? Porque como eu não consigo colocar mais de um material por aula, eu achei melhor colocar esse da aula, e daí, se a gente precisar, eu troco, beleza? Bom, Tranquilo, professor. vou precisar fazer os testes, então, de novo com vocês, para ver se está aparecendo, se está rodando. Vou colocar o material aqui, então, na apresentação. Está aparecendo? Tá, sim, professor. Vigilância sanitária. Tá, vou, então, mexer aqui para ele mudar de slide. Mudou? Mudou. Tá. Então, se por um acaso vocês perceberem que eu estou falando alguma coisa que não está mais relacionada com o slide, é porque ele travou. Então, se vocês puderem me avisar, daí a gente já resolve. Combinado. Então, só fazendo uma recapitulação rápida aqui da última aula, a gente começou esse grupo de slides falando de algumas ações que são específicas do Sistema Único de Saúde, né? Então, são ações que estão muito enraizadas ali, né? São ações... Opa, chegou alguém, vou abrir lá. São ações que estão enraizadas ali no dia a dia. São ações próprias do SUS mesmo, né? Só recapitular rapidinho. Bom dia, Kelly, tudo bem? Oi, prof, bom dia. Tudo jóia? Certo? Então, Tudo tá bem, bom. graças a Deus. Chegou bem na hora, estamos começando agora. Pois é. Gravando, inclusive. Ok. Bom, vamos lá, então. Então, a gente já viu algumas coisas da vigilância sanitária, vamos só recordar uma coisa que é bastante importante, né? Que são, então, as ações, a vigilância faz ações lá para eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde, controlando bens de consumo, né, de forma direta ou indireta, ou seja, tudo que tiver relacionado, de certa forma, direta ou indireta com a saúde, a vigilância faz esse controle dos bens, né, daqueles materiais produzidos. Então, alimento, medicamento, suplemento, todos esses bens de consumo que podem afetar a nossa saúde, a vigilância sanitária tem, então, o poder de fiscalizar e de controlar. Então, no caso, por exemplo, de alimento, né? Vamos pensar aqui num alimento que é de origem animal e que ele tem que sofrer todo um processo de criação lá atrás, né? Até que ele seja transformado, né? Seja em carne, ou seja em um embutido, seja em um derivado, né? Até chegar na nossa mesa. Vai ter, então, ações de controle lá na fazenda, no sítio, não sei, né, no local onde tem a criação. Vai ter o controle até do próprio transporte desses animais para uma indústria. Vai ter fiscalização em toda essa área de produção e transformação desses alimentos, né? Entra o animal e sai o produto pronto. Vai ter fiscalização novamente do transporte dessa indústria para o local de venda, e vai ter essa fiscalização
também lá no local de venda. Então, o controle é do processo desde o começo até o final. É a mesma coisa o medicamento. O medicamento tem controle lá na indústria, né? Quando ele está sendo produzido, até antes, né? Se a gente for ver bem, a vigilância sanitária tem competência antes disso. Quando se está desenvolvendo um novo produto, né? A partir do momento que a indústria decide, não, foi feito todo o desenvolvimento, a gente passou por todas aquelas etapas dos testes, né? Fase 1, 2, 3, tudo mais, vão pedir, então, uma autorização, né, da Anvisa para comercialização desse produto, ou seja, vão pedir o registro do produto para que ele possa, então, ser colocado à venda. Então, aí a Anvisa, no caso, né, que é o órgão um pouco maior, mais abrangente, é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vai lá e analisa todo o processo, né, pede um monte de documentos, um monte de comprovações, vai lá e permite o registro. Registrou o produto, pode-se, então, a partir daquele momento, começar a fabricar. Esse pode-se começar a fabricar, vai ter, então, esse controle da vigilância também. Então, eles vão controlar todo o processo de fabricação, processo de armazenamento desses produtos, processo de transporte, né? Geralmente vai ter o intermediário, que é o distribuidor, então vai ter o controle dos medicamentos lá nas distribuidoras, transporte novamente da distribuidora para as farmácias, né? Então, a vigilância sanitária vai até ali, né, na farmácia. Mas ela pode ir além também, né? Ela pode ir além controlando problemas. Aí é a farmacovigilância, por exemplo, controlando problemas como problemas que possam acontecer com os medicamentos. O medicamento já está no mercado e começa a trazer problemas de saúde para os usuários. Então, a vigilância sanitária vai atuar em cima disso também. Então, todos esses bens de consumo que têm algum tipo de ligação, né, com a saúde são controlados pela vigilância sanitária. E, além dos bens de consumo materiais, né, os produtos, né, que são produzidos, a vigilância sanitária também tem o controle sobre a prestação de serviços. Então, aquela clínica de estética, aquele consultório odontológico, aquele consultório médico, aquela clínica de cirurgia, aquele hospital, né, que prestam serviço para a população, raio-x, tudo isso, né, laboratório de análise, tudo isso acaba por também ter esse controle da vigilância sanitária. Só relembrando isso que a gente já viu anteriormente, né, então vou passar aqui um pouquinho para frente. Então, os estabelecimentos que são fiscalizados pela vigilância sanitária são esses, né, que prestam serviços ou que produzem esses produtos para a saúde. Daí é sempre interessante a gente relembrar que estação de tratamento de esgoto, estação de tratamento de água também entram nesse rol de empresas fiscalizadas, porque de uma forma, eu acho que muita gente diria que é uma forma indireta, mas eu acho que de uma forma praticamente direta, né, o consumo de água e o esgoto que é produzido, eles têm uma ligação praticamente direta com a nossa saúde, né, se a gente toma uma água que não foi tratada, a possibilidade de ficar doente é muito grande. Se o esgoto que a gente produz não é tratado, ele vai, de uma forma acho que daí mais indireta mesmo, produzir efeitos nocivos para nós mesmos, né? Então, relembrando que esse tipo de estabelecimento também é de responsabilidade da vigilância em fazer a fiscalização. Quem trabalha com lixo também, né? E também empresas, né, que têm trabalhadores e que têm ligação com né, o próprio sistema de trabalho pode
afetar de alguma forma, direta ou indireta, a saúde do trabalhador. Então, aquela pessoa que faz um trabalho repetitivo e que, de repente, pode ter um problema de LER, né, pelo excesso de problema repetitivo, aquela pessoa que trabalha numa determinada posição e isso pode alterar a própria postura da pessoa, ou aquela pessoa que está exposta a um ambiente nocivo, né, de repente a gases, a temperatura muito alta, ou temperatura muito baixa, exposta a algum tipo de risco para a saúde de uma forma geral. Também a vigilância sanitária tem efeitos sobre isso. E, né, de uma forma geral, é de responsabilidade também da vigilância sanitária fazer a fiscalização de populações que, por um acaso, estão expostas à contaminação do solo. Então, pessoas que moram no lixão, né, em antigos lixões, na verdade, né, ou aquelas mesmas que moram nos lixões para poder sobreviver dos restos e tudo mais, ou pessoas que estão em áreas contaminadas, seja pelos mais diversos motivos, também é responsabilidade da vigilância sanitária, essa fiscalização. E a questão da inspeção sanitária, eu acho que aqui a gente já não começou a falar, ou a gente já viu, vocês lembram? Eu acho que não, prof. Não, né? Para mim também a gente parou ali no item anterior. Então, a gente tem dentro da vigilância sanitária a chamada inspeção sanitária. O que é a inspeção sanitária? Atividade desenvolvida por profissionais com capacidade comprovada e credenciamento legal, com o objetivo de avaliar os estabelecimentos, serviços de saúde, produtos, condições ambientais e de trabalho. Então, na verdade, quando a gente fala em inspeção sanitária, a gente está falando, sim, da fiscalização. Não a fiscalização em si, mas o que envolve essa fiscalização. E o que envolve essa fiscalização é a inspeção sanitária. E, dessa forma, existem profissionais dentro da vigilância que eles são capacitados para fazer isso da melhor forma possível. Essa inspeção, até a gente conversou algumas coisas na última aula sobre essa questão da inspeção, né? Então, esses profissionais, eles vão até os estabelecimentos para verificar, né, as condições do estabelecimento, a forma de trabalho, tanto estabelecimentos que, né, produzem produtos que têm algum tipo de relação com a saúde, como aqueles também que prestam serviço de saúde, né? Então, essas inspeções são feitas de forma a verificar se essas empresas, esses diferentes tipos de empresa estão seguindo as boas práticas. Todas essas áreas, né, que têm ligação com a saúde acabam tendo regulações específicas que a gente chama de boas práticas. Então, lá na farmácia tem boas práticas de dispensação, na farmácia de manipulação a gente tem as boas práticas de manipulação, nos alimentos também tem as boas práticas de manipulação de alimentos, tudo mais, e então acaba por existirem, né, para cada tipo de produto, né, ou serviço prestado, existe uma regra específica. O Cleiton pode até falar um pouquinho para a gente da área de alimentos, como que funciona mais ou menos esse manual. Existe um manual? Existe, professor, muitas regras, né? O professor ter uma ideia, até eu tive uma discussão com a vigilância, que eles queriam que eu pegasse certificado das empresas que me fornecem produto.
que o vendedor é a que vende para mim, mesmo produto, vamos dizer assim, a empresa terceirizada que vende o produto da indústria, mas eu tinha que ter certificado dessa empresa. Até eu comentei com a Vigilante, mas o serviço de fiscalizar não é meu, eu não vou fazer o serviço de vocês, né? É uma regra nova que começou agora, professor, o ano passado, que eu tenho que ter certificado dos meus fornecedores perante a vigilância. Eu falei assim, esse não é trabalho meu, fiscalização. Mas aqui a fiscalização bate muito desde a procedência do produto, armazenamento do produto, tudo a gente que produz aqui, professor, se a gente vai usar no mesmo dia, no dia seguinte, a gente tem que colocar datas, tudo especificado com etiqueta, é um trabalho violento, chato, na verdade, né? Até questão de armazenamento, professor, de verduras também é bem chato, sabe? Eu tenho que ter hoje, eu tenho que ter freezer separado, que eu deixo no modo geladeira, né? Fica mais fácil de armazenar. Questão de armazenamento, embalamento. Até se vai lá no Ceasa, tem que ter etiqueta do dia que eu comprei, e embalei e coloquei dentro da geladeira. Tem que ter potes específicos para cada produto lá, por exemplo, eu armazeno alface, eu tenho que ter o pote específico de alface. Então, assim, é bem chato a situação. Mas, ao mesmo tempo, eu vou colocar o meu ponto de vista agora, é chato, né? Isso é feito em todas essas áreas, lá na farmácia também tem isso. Já vou contar para vocês uma situação em relação à farmácia de manipulação. Se eu esquecer, me lembrem de contar em relação a fornecedor. Mas eu vejo assim, como uma garantia para o teu estabelecimento. Imagina uma seguinte situação. Se você faz tudo certinho, né, você segue todas essas regras, você fica garantido de que a tua parte está sendo bem feita. Então, digamos que, lembra aquela hamburgueria que você falou na aula passada, que a pessoa não tinha a mínima condição de higiene para fazer isso? Sim, professor. Mas que estava lá vendendo, né? Imagine que essa pessoa, né, essa empresa, compra o teu pão, né, faz os sanduíches, manda para as pessoas e as pessoas começam vamos uma coisa bem trágica, assim, começam a morrer, tá? Sim. Né? Aí ele pode alegar o seguinte, não, mas eu que comprei o pão do Cleiton, o problema é o pão do Cleiton, né? Não é comigo, porque sempre vão jogar nas costas dos outros, né? Aí o que acontece? Você tendo tudo documentado, tudo inspecionado, tudo certinho, vai mostrar que o problema não é com você. Então eu vejo isso hoje muito como uma garantia, sabe? É chato? É trabalhoso? Mas é uma garantia para a tua empresa mostrar, né, se por um acaso for envolvido em alguma situação, e infelizmente essas coisas podem acontecer, né? Você está lá trabalhando na boa e de repente vir alguém e apontar alguma coisa para você. Você tem como comprovar que a responsabilidade não é tua, porque você trabalha dentro das normas que a própria vigilância estabelece, né? Então, eu vejo hoje como uma garantia. Da mesma forma, quando a gente trabalha com manipulação de medicamentos, a responsabilidade da produção é da farmácia, né? Quando a gente trabalha com medicamento industrializado, um pouco da responsabilidade, né? Quando acontece alguma coisa, acaba indo para a indústria, né? E a indústria vai se defender dessa forma. Não, nós fizemos a nossa parte certinho. Mas quando você é a pessoa que manipula, no caso do alimento, no caso do medicamento, é em cima de você que vai o problema, né? Então, quando você tem tudo isso, seguindo todas as regras, tudo comprovado, tudo certinho, muitas vezes isso é suficiente para que essa culpa, entre aspas, não caia nas costas da tua empresa.
Você estava falando dessa questão de certificação, né, dos fornecedores. Sim. Teve uma época que as farmácias de manipulação, elas tinham que, elas têm até hoje, né, que ter a certificação dos fornecedores. Então, das distribuidoras de matéria-prima, que você vai lá, a maior parte é de São Paulo, então você não conhece as indústrias, você não conhece como que é o processo. E eles começaram, a vigilância começou a exigir que você fosse fazer uma certificação em loco. Então, você, né, responsável pela farmácia de manipulação, tinha que ir até as distribuidoras, essas empresas que distribuem matéria-prima. Eu tenho 10 distribuidoras, 5 são na região de São Paulo, tenho lá na região do Rio de Janeiro, tenho lá na Bahia. Então, eu, responsável pela empresa, tinha que ir no local fazer a certificação. E é uma exigência até hoje. Só que o que aconteceu? A gente, dentro da, da área de farmácia de manipulação, de farmácia magistral, tem uma associação, que é a Anfarmag, Associação Nacional de Farmácias Magistrais, que ela acabou encampando isso. Então, todos os associados contribuíram para que se pagasse alguns farmacêuticos para que eles fizessem essa certificação. Então, esses farmacêuticos foram até todas as distribuidoras, fizeram a certificação e repassaram para as farmácias que são associadas, né? Então, ao invés de cada farmacêutico, de cada farmácia ter que, né, fazer uma via crucis em todas as distribuidoras, a associação conseguiu isso. Mas não acaba aqui. A vigilância, só que eles tiveram que revogar, porque isso criou uma polêmica muito grande. Além de você fazer essa certificação do distribuidor, eles passaram uma época a exigir que você fizesse a certificação das indústrias produtoras de matéria-prima. Mas, assim, as indústrias produtoras de matéria-prima são na China, na Índia, nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Alemanha, na Suécia. Ou seja, a vigilância estava exigindo que cada farmácia de manipulação fosse, né, lá nas indústrias, lá, né, fazer uma volta ao mundo, né, para fazer essa certificação. Só que daí, né, a coisa Impossível, tomou né? outro nível. Sim, com certeza. Mas eles estavam exigindo, saiu uma legislação, né, exigindo que isso fosse feito, que as farmácias tinham lá um prazo para fazer isso e tudo mais. Coisa que nem a indústria faz, né? A indústria, como elas já são multinacionais, muitas vezes elas são as próprias produtoras de matéria-prima, então para eles é muito mais fácil, né? Eles já têm gente lá na indústria de matéria-prima fabricando, então essas mesmas pessoas já certificavam e pronto. Mas para a farmácia de manipulação ficou impossível. Então isso é uma situação que já acontecia nas farmácias e que agora, pelo jeito, estão colocando na área de alimentos também. É uma responsabilidade deles? Mas o que eles pedem é que você tenha toda essa documentação para que facilite a ação deles, porque imagine se eles vão fazer uma fiscalização lá na tua empresa, daí você fala assim, eu tenho 10 fornecedores, tá bom, quais são eles? Você passa a lista, daí eles têm que ir nos bancos de dados deles, procurar para ver se está tudo certo. Eles perderiam muito tempo. E daí esses processos de fiscalização ficariam muito defasados, demorariam muito mais para acontecer. Ou seja, se eles fazem uma fiscalização hoje lá na tua empresa, né, e está tudo certo, eles já liberam o alvará para você hoje, provavelmente ia demorar um tempo muito maior se eles tivessem que ir atrás de cada fornecedor para ver se cada fornecedor tá certo. Então, para facilitar o processo, eles acabam jogando mais uma bomba, né,
na mão da empresa lá que está sendo fiscalizada. Mas, de uma certa forma, acaba sendo uma forma de agilizar o processo, porque senão a coisa ficaria muito mais demorada. Mas a gente acaba sendo fiscal das outras empresas, né? Sim. Teve um comércio que eu comecei a fornecer, que eu tenho a fábrica de pão também, né, professor? Uhum. E para mim poder vender, eu tinha que me mandar certificado atualizado a cada, acho que 45 dias estavam exigindo o certificado desse comércio. Para mim poder vender, eu cheguei, forneci o certificado da vigilância, que a gente estava tudo dentro das normas, né? Mas, professor, até depois eu comentando com o menino que estava entregando o pão lá para mim, foi: você viu a cozinha, o depósito do fulano onde você entrega pão? Professor, eu vou falar um negócio para o senhor. A gente vê umas fachadas, uns negócios tão bonitos nessa área de alimentação, mas não conheço a cozinha, professor. Não queira conhecer. É medonho o troço, professor. Existe até um ditado que fala, né? Se você quer comer em um determinado local, não peça para conhecer a cozinha. Né? Tem um ditado mais chulo, né? Nem vou pagar, deixa outra hora na história. É bom não conhecer cozinha, é bom você não conhecer, né? Senão você não come. Mais ou menos por aí. É mais ou menos esse ditado aí mesmo. Professor, assim, ó, eu que já entrei em muitos comércios hoje, entregando pão, eu vou comentar um negócio para o senhor, e eu sou muito chato com isso. Eu frequento lugares que eu vejo a cozinha, lugares que eu conheço, cozinha assim que tem aquele chamam de aquário, né? Que tem o vidro que você pode olhar para dentro da cozinha. A minha nova, uma cozinha maior que eu fiz aqui, que é divisa de prédio, eu fiz o vidro, né? Para o pessoal olhar para dentro da cozinha para ver como funciona, sabe? Porque, professor, é medonho o troço. Você entra na parte da frente, assim, o atendimento ao público é a coisa mais linda do mundo. Eu não vou citar nomes, assim, de uma rede de cachorro-quente que eu conheço, que eu forneci pão, mas da cozinha, meu Deus do céu. para dentro, professor, é medonho o troço. E a gente tem que entrar para descarregar, né? Sim. Só a gente vê, né? Mas eu estou fazendo um comentário, não vou citar nome dos comércios, mas eu digo para vocês, quando vocês vai, principalmente o iFood, professor, iFood, 99 Food, for pedir, peça lanche, comida de lugares conhecidos. Esse negócio. Eu já estou pensando bem, depois do que você me contou na última aula, eu já estou pensando bem quando eu vou pedir mesmo. Até teve uns motoboy meu aqui que, acho que foi na quarta-feira, professor, andou tirando foto lá das promoção de umas empresas que estavam fazendo umas ofertas lá de lanche, né? Professor, o preço do custo, o preço de venda, não se paga o custo. Ainda eu comentei com os meninos, falei, cara, a gente não tem como trabalhar desse jeito. Eu falei, eu não vou pagar para trabalhar. Eu falei assim, eu tenho procedência dos meus produtos, eu não posso. Eu falei assim, eu vou estar dando mercado, porque os motoboys ganham por entrega, né? Eu falei, eu prefiro não vender. Falei ainda para eles estavam dia de semana em 4 motoboys, eu falei, eu prefiro dispensar um de vocês do que eu fazer isso. Que não tem como a gente concorrer, professor, mas é como eu falei para o senhor, o cara abre lá um paiol lá, um barraco lá e entra no iFood e acabou. Pois é. Aí falta, então, o trabalho da vigilância sanitária, né? Porque eles têm o poder de fechar, né, um local que não tenha condições e tudo mais. Então, se o trabalho está sendo feito de forma séria, teoricamente, né, uma eventual fiscalização ou até algum tipo de denúncia
possa ser feita. Eu acho que, assim, há algumas coisas erradas, professor. Eu acho que, um exemplo, né, não é ignorância minha, mas pelo que eu já vi, a condição que o pessoal vende, o pessoal não tem, eu vou falar para o senhor, o pessoal não tem respeito pela vida do próximo e nem pelo alimento. Uhum. Eu acho que, assim, na minha opinião, vamos colocar o aplicativo que nós estamos comentando. Tinha Uhum. que, ao que você acessa lá, tinha que aparecer o CNPJ e registro da vigilância lá, professor, para você poder consumir. Pois Eu acho é. que seria, Aí, seria sensato. pois é, aí você me comentou que não, eles não pedem isso, né? Quando Não, eles... é Pois é. simples. Para entrar no iFood é só ter um MEI. E hoje Uhum. entrou uma regra nova lá no MEI, que a gente estava agora na renovação de Alvará. O meu contador até comentou comigo, porque a fábrica do pão lá dá 147 metros quadrados, né? Uhum. 147, não lembro bem certinho. Aí o, o contador veio com a situação assim, de eu pegar um prédio menor, eu não lembro quantos metros quadrados, mas nem cabia os equipamentos. Eu lembro que eu calculei meio por cima, não cabia nem meus equipamentos. E nós fechar a microempresa e abrir um MEI, porque Uhum. até determinados metros quadrados não tem vistoria da vigilância sanitária. Tem Não uma, tem. tem um, tem uma norma lá, professor, acho que até 55 metros quadrados você se enquadra em micro, não sei o quê, e não precisa da vigilância. Hoje, Mesmo sendo alimento, mesmo sendo mesmo sendo medicamento, alimento, professor. meu Eu vou Deus. ver se eu acho, porque a gente teve que fazer muitas alterações até no fluxo do ar de dentro da fábrica, professor. A gente teve que colocar Entendi. exaustor, teve que abrir outra janela lá, por causa do fluxo do ar, para o senhor ter uma Aham. ideia. E eu, se eu te, é que ficou na fábrica de pão, senão eu mandava a foto do projeto, para o senhor ter uma ideia. Uhum. E daí o contador veio com essa situação de eu abrir um lugar menor para não ter essa questão dessa vistoria. Nossa, Aham, então, que absurdo isso. por isso que eu comento com o senhor que eu acho que se você vai fazer uma compra lá nesses aplicativos de alimentação, teria que aparecer pelo menos o CNPJ e o certificado lá da De vigilância, inspeção da vigilância, né? o da inspeção, ou pelo menos na hora de cadastrar o aplicativo, teria que ter vamos colocar normas, né, para você se cadastrar. Uhum. Mas Puxa, isso nossa. não, isso daí é o que acontece. Deu pessoal irregular põe lá, não tem custo. Aí o senhor faz ideia que esse dia eu fui num frigorífico que eu conheço há muitos anos, fui buscar a mercadoria lá. Aí eu conversando com o dono, que eu conheço, eu sempre trabalhei em açougue, então eu conheço aí, acho que faz uns 20 anos, o dono do Frigodag. Aí ele comentando que ele tem agora pelo fluxo que ele tem que ter uma veterinária dentro do frigorífico. Daí eu ainda brinquei com ele, pô, mas os boi tá tudo morto, né? Só que a veterinária ele falou, não. Pois é. É... Então, Mas, assim, nos mas grandes pega demais, nos é, pequenos, é entendeu? verdade. Mas sabe que eu ia até comentar isso com vocês em relação a alimento, né? Quando a gente vai ver lá onde tem esse, essa parte de processamento, né? Os frigoríficos que pegam o animal, tudo mais e transformam, né? Em produto, em embutido, seja lá o que for. Eu ia até comentar. É obrigatório, né? Que seja pago um veterinário, que é exatamente o que você está falando, que não trabalha para a empresa. O veterinário não está ali trabalhando para a empresa, ele está trabalhando para a vigilância. Ele é contratado, então, pela vigilância para fazer ser responsável por tudo, fazer todo o controle ali, porém, quem faz o pagamento é a empresa, mas ele é funcionário da vigilância. É uma coisa interessante, né?
Por quê? Porque daí falam, né, alegam, o pessoal da vigilância alega que ele, sendo funcionário da vigilância, por mais que ele seja pago pela própria indústria, ele tem que prestar contas para a vigilância, então ele não vai se deixar levar por ameaças, entre aspas, né, dos proprietários desses estabelecimentos, tipo assim, se você não liberar esse produto que está fora das conformidades, a gente vai mandar você embora, porque as empresas não podem mandar embora. Elas Mas não só têm que, essa autonomia. professor, numa eventual fiscalização, se o veterinário for complacente com o estabelecimento e a vigilância não concordar, quem vai responder não vai ser o dono do estabelecimento, vai ser o Vai veterinário. ser o veterinário, Assim exatamente. como aquele pessoal que trabalha como chefe, técnico de segurança do trabalho. Se houver alguns técnicos de segurança do trabalho, só um exemplo, a empresa quer, vamos, burlar o sistema de fiscalização, mas quem responde o responsável, o técnico de segurança do trabalho, Sim, né? sim, E assim aham. como o veterinário, né? Então, assim, lá no frigorífico ele comentou, cara, pensa num funcionário que me incomoda, falando da veterinária, né? Sim, Mas só que mas eu não tive a razão. É a mesma coisa o senhor como farmacêutico. O senhor não vai assinar por uma farmácia e assumir a responsabilidade de uma coisa errada, né? não, com certeza. Isso, né, ainda é um pouquinho diferente, porque é a própria farmácia que está me pagando, então ela pode me ameaçar, né? Tipo, vou te mandar embora se você não aceitar esse tipo de situação. Já no caso do frigorífico, não, né? Então, pelo fato, né, até do próprio veterinário ser responsabilizado e ele não, ele ser, apesar de ser pago pela indústria, a indústria não tem poder sobre ele, aí sim que ele vai tentar fazer a coisa de uma forma mais correta possível, não deixar que as coisas erradas aconteçam. Então, para a gente, como consumidor, é uma coisa boa, mas para a empresa, às vezes, é um transtorno, porque às vezes, né, algumas situações que acontecem que poderiam simplesmente ser deixadas, né, acontecer, que não viriam influenciar no produto final, às vezes os veterinários acabam pegando muito no pé e tudo mais, às vezes até talvez uma geladeira, né, não é geladeira que a gente fala, um congelador lá que está com uma certa pequena variação, tem que parar tudo e tem que arrumar, porque isso pode trazer problema para o produto, mas mesmo estando dentro de uma variação dentro da, do permitido, né? Então, às vezes, conforme o profissional também, se ele tem uma rigidez assim muito grande, não tem o chamado, até me fugiu a palavra, mas aquele jogo de cintura, né, que consegue trabalhar com variações dentro da legislação, às vezes é meio complicado, mas, né, isso acontece. E essa questão, então, até que você falou de microempresa não precisar de alvará de vigilância, não ter inspeção, nada disso, eu particularmente achei absurdo, eu não sabia que isso acontecia. Para mim, que todo estabelecimento estava dentro dessa mesma regra de ter a necessidade da inspeção e É, da mas documentação. agora entrou essa questão. Eu não sei quando entrou, mas eu fiquei sabendo agora o ano passado, final do ano passado, na verdade, Aham. né? Que até tantos metros quadrados não teria essa fiscalização. Nossa, isso é bem grave, hein? É Mas, bastante grave. professor, é o que eu comentei com o senhor, eu já entrei em cada cozinha, já entreguei pão em cada lugar, que é um absurdo. Então, mas aí a gente chega numa situação bem complexa, né? Porque até o próximo item aqui, né, da inspeção. A fiscalização ela tem que ser feita tendo como base a legislação sanitária. Se isso sai, né, do âmbito da
da legislação sanitária, se tem uma outra legislação que fala que não tem necessidade, eles não podem fazer nada, né? Você pode, de repente, denunciar, talvez eles consigam fazer uma fiscalização, alguma coisa, mas eles não podem, talvez, fechar, porque eles não têm autoridade. Porque o fechamento, muitas vezes, está ligado com o recolhimento da licença sanitária, né? Sem licença sanitária não pode trabalhar, então vamos retirar a licença sanitária do estabelecimento e ele fica irregular. E, eu nesse lembrei o caso, se termo, não tem... professor. Não precisa do determinados metros quadrados, não precisa do alvará. Você trabalha só como microempreendedor, tem uma opção lá como, vamos dizer, artesanal, ou produção caseira, vamos dizer. Caseira, entendi. Isso, daí não tem necessidade do alvará, então daí não tendo alvará, não precisa ter a inspeção. Entendi. Cai naquela situação de caseiro mesmo, entendi. Mas só que uma fabriquinha de 55 metros quadrados dá para fazer muito pão, professor. Só que, né, uma produção caseira, ela não podia ser incluída, então, dentro de uma plataforma dessas de alimento. Pois é, professor. Porque sai da questão do produto industrializado, vamos dizer assim, né? Está se falando de produção, entre aspas, de fundo de quintal, né? E Sim. essas plataformas permitirem que isso aconteça é bem, bem grave. Professor, eu tenho uns 5 clientes, para o senhor ter uma ideia, eu tenho 5 clientes que vêm, eu não entrego pão por causa que compra muito pouco, né? Não compensa eu disponibilizar a entrega, porque não tem uma frequência, não compra todo dia, às vezes cada 2 dias, mas um dos clientes que eu tenho, para o senhor ter uma ideia, que eu sei onde é o comércio dele, é um terreno que tem acho que umas 6 casas de madeira, e ele tem lá uma placa lá de não sei o que, burger lá, que tá no iFood, e ele só vende pelo iFood. Ele e a esposa dele faz lanche e ele entrega de moto, mas é umas kitnet de madeira, para o senhor ter uma ideia. Aí lá de certo, de cima do fogão, ele colocou uma chapa para fazer lanche e tá se virando com o iFood. Perigo. Tenebroso. Pois é. Mas vamos em frente, vamos continuar aqui. Então, isso acaba saindo da questão do âmbito da vigilância exatamente pelo fato de não ser, então, considerado como uma produção não legal, porque legal ela é, né? Mas não ser uma produção no âmbito industrial, produção em série, produção caseira, daí é outra história, né? E não vai comer meu fone. E daí acaba que a própria vigilância não consegue fazer essa inspeção, porque não tem necessidade da documentação sanitária. Eles só vão conseguir fazer algum tipo de inspeção caso tenha algum tipo de denúncia, qualquer coisa assim do gênero. Mas aí a punição também é muito relativa. Talvez precise mais de uma punição em outro âmbito que não seja o âmbito sanitário, né? Se de repente traz algum tipo de problema de morte ou alguma coisa assim, vai para uma outra instância, mas talvez dentro da área sanitária não tenha muita coisa que fazer, porque sai da alçada da vigilância. Apesar de a gente estar falando de alimentação, né? Então é um pouquinho complicado, porque a vigilância só vai conseguir trabalhar em cima do que a legislação fala, né? Então a legislação sanitária fala isso, 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 e eles vão trabalhar em cima disso. E teoricamente, né, eles vão trabalhar sempre com a isenção de... Como que a gente fala? Me fugiu a palavra.
a isenção dos achismos, né, do que a pessoa acredita. Então, eles vão trabalhar em cima da legislação como está escrito na legislação, não conforme a interpretação que eles dão para aquela legislação, apesar de que a gente sabe que essa interpretação acaba acontecendo, como a gente já conversou, inclusive, em aulas passadas, né? Outra função do SUS, a vigilância, é chamada de epidemiológica. O que é a vigilância epidemiológica? Tem uma definição oficial da Lei 8080 de 1990, que fala que é um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Então, a vigilância epidemiológica, ela está ligada na questão de controlar, de ter o controle sobre as doenças. Esse controle na verdade, assim, é trabalhar muito em cima de números, né, que são coletados aí pelo país todo, né, sabendo que esses números acabam sendo quase que um padrão e verificando quando esses números se alteram. Basicamente, assim, de uma forma muito simples, seria isso. Por exemplo, a gente até alguns anos atrás, a gente via muito na televisão, todo o verão, se falando de dengue, porque dengue lá no Rio de Janeiro, porque está tendo um surto de dengue no Rio e não sei o quê, e mortes e tudo mais, né? E aqui no Paraná, os casos de dengue eram extremamente raros. Estavam muito lá quase que lá na região entre fronteira de Brasil e Mato Grosso do Sul, mas muito delimitados ali, né? E se tinha isso sob controle. Então, são tantos casos que acontecem todo verão, então, em média, a gente tem uma certa quantidade de casos que é considerado como, entre aspas, normal, né? Então, os tratamentos eram feitos localmente, né, onde apareciam esses pequenos surtos, e, né, isso, né, pelo fato de todo ano ter, dentro dessa mesma região, alguns surtos de dengue na época do verão, já era praticamente um padrão. Então, já se sabia que no próximo ano ia acontecer a mesma coisa, por mais que tivessem medidas preventivas e tudo mais, aquilo nem aumentava nem diminuía. Então, estava sob controle. E, de repente, num determinado ano, esse surto aconteceu de uma forma um pouco maior, com uma quantidade maior de casos, com uma abrangência maior, então deixou de ser ali naquele município, aparecer só ali naquele município meio que da fronteira com Mato Grosso, tal, e começou a se espalhar. Aí a vigilância epidemiológica, né, acendeu aquela luz vermelha. Opa, alguma coisa está acontecendo. Aumentou o número de casos, está se espalhando. Então, essas ações que são feitas anualmente para prevenção e tratamento vão precisar ser redimensionadas. Então, vamos começar a trabalhar com esse redimensionamento, né, para tentar manter em controle. Só que ano a ano foi passando e foi aumentando. Hoje toda a região meio nordeste ali do Paraná tem dengue. Só esse ano que não tem doença nenhuma que não seja Covid, né? Tudo é dengue. Então, professor, só por nível de informação, aqui muito próximo de nós está uma pandemia muito grande em Antonina, de febre amarela, dengue, e agora também uma epidemia de carrapato. Do quê? Carrapato. Sério? Em Antonina, professor. Tem pessoas conhecidas que estão até se desfazendo das casas, tem muita casa à venda e muito barato por causa da epidemia. Diz que na praça, eu posso até ver se eu acho o áudio,
a pessoa não consegue sentar na praça, lá naquela abraçada, na pita do mar lá, Aham. que enche as pernas de carrapato. Diz que tá horrível lá, professor. Febre amarela, dengue e carrapato. E aqui muito próximo de nós, Antonina. É bem próximo. Muito Ah, calor ali, né, a região. sim, e muita umidade e tudo mais facilita bastante. A dengue eu já sabia que já tinha chego no litoral, mais ali, né, nessa região mesmo, mas essa história do carrapato para mim é novidade. É, Então, o que a gente está vendo, né? Então, obviamente, a vigilância epidemiológica está em cima de tudo isso para ver se consegue conter, falando da dengue, né? Mas ela está se espalhando, então eles estão cada vez mais usando medidas, né, e programas diferentes para ver se consegue controlar isso novamente. E essa é a função da chamada vigilância epidemiológica, tentar conter esses surtos, essas epidemias que acontecem aí pelo país, para um nível, né, considerado normal. Então, quando eles percebem que a coisa está começando a se espalhar, aumentar, já começa, então, a criação de programas específicos. Então, a gente nem via isso nos verões passados, né? Mas nos últimos verões a gente começou a ver, por exemplo, propaganda na TV falando, né, de uma forma assim bem mais frequente, falando da dengue, falando de como prevenir, aquela coisa de evitar deixar água parada. Então, alguns programas, né, para tentar fazer a conscientização da população, né, para que a população faça a sua parte também, e eles fazendo a parte deles, claro, de acordo com as diferentes doenças, né, mas fazendo a sua parte. Então, colocando gente na rua para fiscalizar as residências, utilizando aquele fumacê, eu não sei como é que chama aqui no Paraná, mas utilizando aquele fumacê pelas cidades para tentar voltar a um nível, entre aspas, aceitável, né? A guerra está sendo perdida, né? É, porque está aumentando cada vez mais, mas eles estão tentando cada vez mais ver que tipo de medida de controle pode ser feito para conter isso novamente. Isso é a vigilância epidemiológica. Eles trabalham muito, então, com informações, com números, e baseados nesses números, que são acontecimentos, na verdade, né, eles acabam por fazer diversos tipos de trabalho. Então, como eu falei, geralmente são dados, né, que são números que são analisados, e em cima desses números, a vigilância acaba por fazer os seus programas específicos. Então, esses levantamentos são feitos pela própria vigilância, né, para saber número de casos, região que estão sendo afetadas, número de pessoas que estão adoecendo, mortes, quando é o caso, ou restabelecimento da saúde, quando é o caso também, né? E tudo isso, então, faz com que esses programas, esses serviços sejam implementados para tentar evitar, de qualquer forma, a propagação dessas doenças. A saúde do trabalhador também é uma preocupação da vigilância, né? Então, existe dentro do SUS, na verdade, não da vigilância, mas do SUS, né? Existe a preocupação com a saúde do trabalhador. Quem trabalha com isso está ligado com a vigilância à saúde, sim, mas é uma preocupação maior, que é a preocupação do sistema como um todo. Então, a saúde do trabalhador é bastante importante. Então, a gente tem muito avanço aí na melhor, na melhoria da qualidade de vida do trabalhador, né? Porque existem programas, existem ações que são feitas exatamente para tentar fazer com que o trabalhador ele tenha mais conforto e mais segurança na sua área de trabalho. Então, existem
normas e regras e fiscalizações quando há necessidade de uma fiscalização, quando existe alguma denúncia, alguma coisa, né, que vão buscar a melhor forma de se trabalhar e quando não se encontra essa melhor forma de se trabalhar, as empresas elas são convidadas a fazer com que essas regras de melhor forma de trabalho sejam implementadas dentro da empresa. Então, como eu comentei anteriormente, né, tem muitas vezes pessoas que trabalham com movimentos repetitivos, né, então aquela coisa de, por exemplo, numa indústria tal, apertar um parafuso, né, então a pessoa passa o dia inteiro apertando parafuso. Esse movimento repetitivo da mão dela, apertando esse parafuso, pode não trazer nenhum problema em um dia de trabalho, em 2 dias de trabalho, mas em anos de trabalho você fazendo esse mesmo movimento, vai trazer algum tipo de problema nas tuas articulações da tua mão, do teu braço e tudo mais. Então, isso é um exemplo simples, né, que existem regras hoje para isso. Então, para apertar parafuso, tem regras específicas. O trabalhador ele não pode fazer isso 8 horas por dia sem descanso, ele tem que ter momentos de descanso, ele tem que ter revezamento com outras pessoas para que ele faça outro tipo de movimento dentro de uma linha de produção, que não seja só esse movimento repetitivo, eles têm que fazer algumas ações para evitar que no futuro a pessoa venha ter problema de saúde relacionado com a atividade que ele faz. Então, nós que trabalhamos, por exemplo, em farmácia, né, que trabalhamos em balcão de farmácia, nossa carga horária é de 8 horas diárias, né? 8 horas diárias, todos os dias, você ficando em pé, atrás de um balcão, pode te trazer problemas de postura, pode te trazer problemas relacionados à circulação, pode te trazer um monte de problemas. Então, dentro das farmácias, tem que ter um local para o farmacêutico poder sentar, poder descansar, mudar a posição, não só ele, né, todo mundo que fica atrás do balcão. Então, é obrigatório que essas farmácias tenham um local de descanso e de tempos em tempos, eu não me lembro bem de quanto em quanto tempo, o farmacêutico tem que ir lá e sentar um pouco para descansar, para alterar a posição, para que ele não venha a comprometer a sua postura, a sua circulação e tudo mais. Então, algumas regras são colocadas nesses locais de trabalho que o trabalho realizado de forma contínua por muito tempo pode, de alguma forma, trazer problemas de saúde para a população. E também, né, quando a gente fala de saúde do trabalhador, quando, né, a pessoa já está com o problema instalado, essas atividades de saúde do trabalhador, o SUS, né, tem algumas ações que podem tentar reverter isso, né, com recuperação desses problemas quando acontece, reabilitação, quando é o caso. Então, o SUS fornece serviços para tentar minimizar esses problemas que estão relacionados com a saúde do trabalhador. Então, uma pessoa, por exemplo, que passou anos e anos em frente a um balcão, né, sem tomar os devidos cuidados, de repente ela pode ter um problema de postura, um problema de coluna grave lá em alguma altura da vida. Então, o SUS tem tratamentos específicos para isso. Então, existe um protocolo para isso que é seguido e que, né, tenta recuperar o máximo possível dessa situação de saúde, né, que o trabalhador está passando e que é devido à forma de trabalho dele. Então, existe essa preocupação bastante grande no nosso sistema de saúde para que
o trabalhador, até é uma forma inteligente do SUS fazer isso, né, porque sabe-se, né, que o trabalhador, se ele ficar doente, se ele ficar impossibilitado, o que vai acontecer? Ele vai sair do seu emprego, né, ele vai ter que abandonar o seu emprego e ele vai ser aposentado, né, por questões trabalhistas. Então, seria mais um custo para o serviço público. Então, para evitar que isso venha a acontecer, medidas de prevenção são adotadas. E eu acredito que, para que o SUS tivesse 100% de eficácia, eles deveriam adotar isso para tudo. Evitar, né, com medidas de prevenção e tudo mais, que as doenças, de uma maneira geral, se instalassem nos usuários para evitar, né, o gasto com tratamento, com medicamento e tudo mais. Então, quando a gente previne, quando nós tomamos medidas de prevenção da nossa saúde, a possibilidade de a gente ficar doente é menor. E o SUS deveria fazer isso da mesma forma. Ao invés de ir lá e esperar a pessoa ficar doente para daí tratar e ter todo o gasto, né, se fizesse mais medidas de prevenção, era bem possível que esse gasto, né, esse custo com tratamentos diminuísse bastante. E outra ação do SUS, que é bastante importante, é a assistência farmacêutica. Vocês estão tendo a disciplina, ou já tiveram a disciplina de assistência farmacêutica? Estamos tendo, professor. É o João Gabriel que está dando? Sim. Tá. Então, a gente vai falar rapidamente da assistência farmacêutica, só que a gente não vai entrar em muito detalhe, porque o João Gabriel que vai detalhar mais isso para vocês. A gente vai falar mais superficialmente, porque aqui não é o foco principal. Na disciplina de assistência farmacêutica, ela é o foco principal, então ela é bem mais detalhada. Mas a gente vai ver algumas coisinhas aqui sobre assistência, porque é parte, né, do nosso sistema de saúde. Então, a assistência farmacêutica, ela reúne um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde por meio da promoção do acesso aos medicamentos e uso racional. Então, basicamente, a assistência farmacêutica é um conjunto de ações que trabalham com o medicamento desde lá no começo, a pesquisa de um novo e desenvolvimento de um novo medicamento, até a dispensação dele e a utilização dele pelo usuário. Então, todo o processo que envolve esse sistema, desde a pesquisa e desenvolvimento de um novo fármaco, né? O fármaco indo para a indústria, sendo produzido, sendo comprado pelo governo, sendo distribuído pelo governo, chegando lá na unidade de saúde, o médico prescrevendo, o farmacêutico orientando a utilização e dispensando esse produto, e a pessoa utilizando, né, tudo isso a gente chama de assistência farmacêutica, e todas essas ações, elas estão dentro de um ciclo que a gente chama de ciclo da assistência farmacêutica, com o objetivo final, né, de que todas as pessoas, e aqui a gente diz todas as pessoas, indiferente de classe social, independente de classe social, independente de idade, independente de qualquer coisa, todas as pessoas precisam ter o acesso aos medicamentos. Isso é um objetivo da assistência farmacêutica. E o objetivo mais final da assistência farmacêutica é que realmente todas as pessoas tenham esse medicamento, mas não só elas consigam ter acesso a esse medicamento, mas que elas usem esse medicamento da forma mais racional possível. Então, a gente diz que a assistência farmacêutica tem o objetivo de dar esse acesso à população, esse acesso aos medicamentos para a população, mas não só isso, né? Porque se você simplesmente vai ali e entrega o medicamento, isso não é uma garantia de que a pessoa vai utilizar da forma correta, né? E de repente ela pode fazer um chamado
uso irracional do medicamento. Então, o objetivo é que ela tenha esse acesso, mas que ela use da forma correta para que os tratamentos sejam feitos de forma correta e o resultado seja o melhor possível. Então, como eu achei que ia dar tempo de a gente falar mais, mas como não deu tempo, então na semana que vem eu coloco o próximo grupo de slides mesmo, e ali a gente vai falar um pouquinho mais sobre assistência farmacêutica. Não detalhadamente, como o João Gabriel vai colocar para vocês, mas só fazendo relembrando algumas coisas que vocês já viram, né, e mostrando de repente rapidamente algumas coisas que vocês ainda não viram e vocês vão ver, né, durante a disciplina. Mais ou menos em que parte da disciplina que vocês estão com ele? Vocês sabem me dizer? O que está sendo visto? Ele está falando sobre o ciclo farmacêutico. Está falando? Então, a gente vai falar também, né, na aula que vem, só que provavelmente ele vai falar bem mais detalhado. Ele está falando item por item detalhadamente, assim? Sim. Uhum. Em que altura que vocês estão, mais ou menos? Aquisição? Não, já tá mais no final, né, Cleiton? Acho que está em armazenamento. Já em armazenamento? Tá. Isso, já. Então já estão chegando lá no armazenamento. Eu não assisti a última aula dele. Tá, então a gente vai mais relembrar do que mostrar novidades para vocês. Porque aqui o foco principal não é a assistência farmacêutica, né? Aqui é o todo. E a assistência farmacêutica passa a ser só mais um item, né? Uma ação diferente do sistema como um todo, do SUS, tá? E daí lá vocês veem mais detalhado. Beleza? Beleza, prof. Então tá, na aula de hoje tem uma tarefinha para vocês que hoje eu resolvi simplificar, é só um verdadeiro ou falso, tá? Rapidinho vocês resolvem a questão. Beleza, professor. Tá bom? Beleza. Não esqueçam de fazer, tá certo? Okay. Beleza, então, gente. Então, bom final de semana para vocês. Dúvidas? Esqueci de perguntar se vocês têm dúvidas, alguma coisa? Não, professor, tá bem suave, né? Eu acho. É bem tranquilo. Algumas químicas é mais puxado. Eu também acho. Aqui tá bem tranquilo. Ô, professor, mas dá uma olhada na questão que eu comentei com o senhor de Antonina, por nível de curiosidade sobre as... Vou procurar. Eu vou ver se eu acho o áudio das pessoas lá que eu escutei, que comentou. Aí eu passo para a Ju encaminhar para o senhor. Beleza. Mas o senhor tem uma noção. Isso está sendo divulgado ou está meio que estão escondendo? Porque então, professor, eu fiquei sabendo por causa de um morador que comentou, estava oferecendo a casa, nossa, a casa muito top, bacana, a preço de banana, para se desfazer, daí começou a conversar e mandou o áudio, daí comentou da questão que não pode nem chegar na praça, sentar no banco da praça, lá na Pita do Mar, que enche de carrapato, as casas, tá? Um praguejamento. A gente tem que pensar o seguinte, né? Se a gente não tivesse na pandemia, lá é um lugar de turismo, né? Se a gente não tivesse na pandemia, quanto turista teria ido para lá esse ano e de repente ter sido atacado e de repente levar isso para outros lugares? Então, professor, o senhor sabe que eu cheguei a pensar com a questão desses decretos, algumas coisas assim, caiu-se muito o movimento, né? Muitos comércios fechou, talvez caiu muito questão de higiene também. Quando assim chega final de ano, perto das temporadas, a prefeitura faz aquelas higienização na praça, faz limpeza, manutenção. Eu acho que devido ao ano passado para cá, igual ao final do ano, fecharam a estrada da Graciosa devido à pandemia. Sim, foi. Né? Acho que foi final do ano, perto aí antes da semana do Natal. Ainda até comentei, foi nossos comerciantes que ali da região, Morreia de Santonina, que depende esperando, né?
depende aí daquele... Porque é um negócio engraçado, né? Fechou Antonina, mas não fechou 277. Deu a impressão que o governador queria que o pessoal só usasse o pedágio, né? Desculpa, é meu ponto de vista, professor. Né? Bom, eu não duvido nada, Sandro. Eu não duvido que tenha participação de lucros lá. Então, eu acredito que acho que a falta do movimento, eu acho que agravou, professor. Mas já pensou se tivesse tido um movimento muito grande, quanto que isso não tinha se espalhado, então, e de repente, se a coisa está um pouco ali meio que escondida, né? É complicado isso, bem complicado. Mas, É perigoso, na verdade, né, professor? sim, com certeza. Isso pode se espalhar aí pelo Paraná inteiro, até pelo Brasil, né? De repente. Transmite muitas doenças, né? Sim. Nós já estudou, acho que alguma coisa sobre isso. E o carrapato é terrível, né? É bem complicado. Mas então tá bom. Se puder encontrar e puder mandar para mim, eu agradeço. Sim, e eu vou procurar assim na internet aí se fala alguma coisa, mas eu não lembro de ter visto nada. Eu até não sei se eu comentei com o senhor, não sei se foi na aula do senhor que a gente comentou algumas coisas, parece que estão se escondendo, né? O senhor viu pagar alguma pandemia de Covid em presídio aqui no Paraná? Não. Então, professor, é um negócio engraçado, né? Vai matando tanta gente dentro do presídio, ninguém pega, professor. Idosos que estão dentro de casa nem bingo vão mais, tá morrendo de Covid. E dentro de um presídio, será que a higienização está 100% correta? Tem muita coisa que, olha, sinceramente, que chega a ser não dá para engraçado. entender, né? Até onde eu comentei, eu vi, nossa, se um pegar Covid, vai acabar com os presídios, né? Tá todo mundo lá sem distanciamento social, né? Pois é. Mas não, né? Pelo menos não se fala sobre isso. É engraçado, né? O que dá um pouco a entender que parece que só soltam as notícias que são de interesse, né? E coisas que não são de interesse são colocadas por baixo dos panos e tudo mais. Pois é. Não sei. Tá muito estranha toda essa situação. Na lanchonete e restaurante, o senhor não pode jantar, não pode se alimentar, mas o presídio lá não tem Covid. É engraçado, né? Grandes redes de mercado caindo, despejando gente. O ônibus é um negócio muito engraçado, complexo, né? O ônibus não pega, o ônibus é imune. Gente, eu acho isso a coisa mais absurda, não fazerem alguma coisa em relação ao transporte. A gente sabe que as pessoas vão ficar ali muito próximas uma da outra, ninguém vai ficar esperando passar 5, 6, 7, 8, 10 ônibus até que venha um que não esteja lotado. Não é assim que funciona, né? Mas o ônibus pode. Ao invés de pedirem, né, ou exigirem que as empresas aumentassem a frota, não. Vão lá e diminuem a frota. Então, restrição dos horários do funcionamento de banco. É engraçado, né? Tem muita coisa aí que eu acho que tem outros interesses por trás que a gente não é avisado, né? Nós, povo, como sempre, acabamos sem saber os motivos reais, né? Mas... Quem pode mais, manda mais, professor, infelizmente. Infelizmente é assim. Bom, então tá bom. Beleza, então? Então, se você puder mandar o áudio... Sim, eu vou ligar para o menino que me mandou o áudio, ver se ele tem no celular dele. Tá. Só por nível de curiosidade, professor. E vou dar uma olhada, vou ver se eu acho alguma coisa aí. Tranquilo, tá, professor. Então tá, bom final de semana para vocês, até semana que vem.